Queridos pais do Senhor Jesus, os que podem, abra sua Bíblia para meditarmos em um texto da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 1, leiamos a partir do versículo 5, por favor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Versículo 18. Então disse Zacarias ao anjo: como saberei isso? Eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Tomai o vosso assento. Queridos, eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, perseverando em meio à disciplina. Muitos dentre nós sabemos que em nossa geração freios são evitados e criticados, limites que ora foram estabelecidos, hoje é bom e legal ultrapassá-los. O Provérbios que diz para não removermos os marcos que pelos nossos pais foram estabelecidos é desprezado por pessoas dentro e fora da igreja. Isso está na natureza humana. Somos assim desde Adão, quando Deus o limitou, dizendo: desta árvore você não come. E o limite foi ultrapassado. Isso é transgredir, ir além do limite. E os homens pensam que são deuses. E essa geração que rejeita todo tipo de liderança e desejam estabelecer uma anarquia, onde ninguém manda em ninguém e ninguém é obrigado a se submeter a nada. O corpo é seu, a boca é sua, a mente é sua. Você nasceu para ser livre, deixa a vida te levar, a vida leva tu. E assim os homens vão vivendo, sobrevivendo, odiando igreja, odiando Bíblia, pois é chato abrir as Escrituras. Pois ao abrirmos as Escrituras, percebemos que ela vai na contramão de nossa própria natureza, por isso ela é espada. Mas Deus é soberano sobre tudo e todos, e querendo o homem ou não, Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos frear. Pior seria se Ele não te freasse. Pior seria se Ele não estabelecesse autoridades governamentais, eclesiásticas, familiares, que são nossos pais, nossos avós.
Ai de nós, se não fossem os sábios, os anciãos, as pessoas mais velhas e maduras, para nos instruírem, nos exortarem e chamarem a nossa atenção. O Espírito Santo coloca esta palavra no meu coração com tal propósito, te dizer que você precisa ser perseverante enquanto Ele te disciplina. Alguns aqui já estão debaixo de disciplina, outros com certeza vão entrar, porque Jesus ainda não voltou e tu não foi glorificado, então tu vai pecar, vai errar, e Jesus vai lhe dar umas cipoadas, como diz na Bahia. Jesus vai te exortar, Jesus vai te confrontar, e é com muito amor, pode ficar tranquilo. Mas se você não aceita a disciplina, se o seu comportamento em meio à disciplina familiar, eclesiásticas e da parte de Deus te são pesadas, desleais, ingratas, abuso de poder, e eu vou desviar, eu vou viver minha vida, aí você vai sair de debaixo de disciplina e ficar debaixo de juízo. Eu prefiro a disciplina. Em Lucas capítulo 1, diz que existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Lucas cita Herodes como rei, pois ele quer confirmar a sua história. O gênero literário de Lucas, que é um só com Atos, é narrativo. Então ele vai contar uma história. E para que os céticos não desprezem esse livro com tanta veracidade, ele diz que esse livro tem uma data. Esse acontecimento aconteceu num tempo e num espaço geográfico específico. Você duvida? Pesquise as crônicas de Herodes, pois todos os reis tinham suas crônicas. A segunda coisa que Lucas faz é, apesar de ser cristocêntrico, pneumatológico, cuja função é apresentar Cristo pela ação do Espírito, os 30 primeiros versículos deste capítulo não é sobre diretamente a pessoa de Jesus. Não é o nascimento de Jesus, é o nascimento de João o Batista, o batizador. Por que ele já não inicia apresentando Cristo? Porque primeiro ele tem que apresentar aquele que vai preparar o caminho para que as pessoas recebam Jesus. Jesus é o caminho. João é o preparador de caminho. Essa mensagem que é dada ao seu pai é sobre João, o mensageiro que chega antes do rei para dizer que o rei está chegando. E assim as pessoas se preparem para a chegada do rei. Zacarias tem esse privilégio de receber essa mensagem, e olha o comportamento dele. Ele é sacerdote, e o texto diz que sua mulher era das filhas de Arão, um privilégio. Se ele é sacerdote é porque ele é da família de Arão, da tribo de Arão. E ela, Isabel, também da ordem, da tribo, das filhas de Arão. Então o casal vive numa dimensão de espiritualidade desde os seus antepassados. Que privilégio para Zacarias ter uma esposa cuja tribo faz parte do serviço ao Senhor. Ele escolheu bem se casar com alguém que comungava de seus próprios sonhos e histórico familiar. Ambos, no versículo 6, são justos perante Deus. Eles viviam na contramão do sistema mundano em Israel, pois como hoje, em Israel, entre os israelenses, há muita gente ateia, inimigas de Deus. Nesse tempo já havia pessoas inimigas de Deus. Por isso que o versículo 16 diz que uma das missões de João Batista era converter muitos dos filhos de Israel e não do povo gentil. Esse casal era justo, andavam na contramão dos ímpios de sua geração. A Bíblia diz que eles viviam
irrepreensivelmente. Ou seja, era um estilo de vida irrepreensível. O texto não está dizendo que eles eram perfeitos. O texto está dizendo que eles se auto-repreendiam para não envergonhar o ministério que a eles foi confiado. Eles viviam praticando os preceitos e os mandamentos do Senhor. Logo, era um casal que praticava a palavra de Deus. Que maravilha! Um casal exemplar, chamado de sacerdote, ela da tribo sacerdotal. Ambos justos, ambos irrepreensíveis num estilo de vida, não apenas em algumas horas de interlúdio místico, dando glória a Deus e aleluia. Não, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, eles eram exemplares. Em que tempo eles viveram? Versículo 5, no tempo de Herodes. Isso é interessante saber. Por que o texto coloca um casal justo no tempo de Herodes? Pois esse camarada matou a esposa, matou a sogra, matou os filhos, porque tinha medo que eles assumissem o trono. Temia que sua família e seus filhos competissem com ele no reino. E lembre-se que no nascimento de Jesus, é ele que manda matar as criancinhas, ou seja, um assassino de família, um assassino de filhos. Hoje seria facilmente esquerdista abortista. Um assassino de família, um assassino de crianças, um assassino dos próprios filhos, tem filhos e mata. Matou 3, teve 1, matou. Teve 2, matou. Teve o 3º, matou. E o texto diz, um casal cujo marido é sacerdote, um casal justos, irrepreensíveis em todos os mandamentos, versículo 7, não tinha filhos. Te deve Deus alguma explicação? Me deve Deus me responder quando eu questioná-lo, ou se eu quiser questioná-lo? O cara não presta, tem filhos e mata. E esse casal que te ama, te teme, quer um filho e não tem. Esse camarada teme que seus filhos cresçam e tomem o seu trono, ou amadureçam e arranquem o seu reino. Isabel só quer perder a vergonha, porque não ter filhos nesse tempo de desonra significava, para alguns, estar debaixo do juízo de Deus. Olha o que ela diz no versículo 25: o Senhor me fez nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens, a minha vergonha entre os homens. Então essa mulher queria gerar para cuidar, não queria gerar para matar. Eles não brincavam com o sexo, eles não brincavam de família, não, eles queriam uma família sacerdotal, estabelecida para a glória de Deus. E agora são velhos, diz o versículo 7, ambos justos, ambos irrepreensíveis, ambos não tinham filhos, ambos os dois avançados em idade. Isso é casamento, santidade juntos, guardar a palavra juntos, sonhar juntos, e até o fim juntos. Glória a Deus, aleluia, amém, aleluia. Não tinha esse negócio de pai de pet, queriam gerar filhos. Agora, irmão, o que acontece? Não gerou, o sonho não realizou. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu grupo, segundo o costume sacerdotal, ou seja, algo normal, costumeiro, foi para o culto. Nós abrimos esse culto em seu nome, ó Jesus Cristo. Culto normal, um culto de ceia, um domingo, um culto evangelístico na porta de alguém.
um ensaio onde se ora antes, para depois a gente treinar como que a gente vai cantar no congresso, um culto comum, meu Deus do céu. Segundo o costume, exercendo ele o sacerdócio na ordem de sua turma, coube-lhe em sorte entrar no templo. Era pouco serviço para muitos sacerdotes, e o incenso era oferecido 2 vezes ao dia. Era um sonho sacerdotal. Então ele vive com um sonho frustrado: não tive filhos. Mas agora, o sonho ministerial realizado, coube-lhe entrar no templo e oferecer incenso. Ele está feliz. Tinham sacerdotes que passavam a vida inteira e nunca entravam no templo para oferecer incenso. E aí, como eram muitos sacerdotes para pouco serviço, só na Páscoa, a festa dos tabernáculos, que tinha muito serviço e todos os sacerdotes trabalhavam juntos. Lembre-se, Jesus nem nasceu, não morreu, então eles ainda estão debaixo da antiga aliança. Pois bem, ele agora tem o privilégio, lançou o sorte. Qual o nome escolhido hoje? Bora ver, balança a pedrinha, puxa a pedra. Qual o nome que está na pedra? É do Zacarias. Opa, é o seu dia, sortudo, venha, ô glória. Filho, eu não tenho, mas entrar lá eu vou entrar e vou cultuar, ô glória, vou agradecer. Um sonho realizado. Deus não dá tudo, mas Deus sabe alegrar nós. E o velhinho vai entrar para oferecer incenso. Só que ele tem um incensário e para mover o incensário com incenso, ele tem que chegar perto do altar, pegar o incenso, para oferecer o incenso, representando sua missão intercessória, sua missão de sacerdote. Por quê? Porque tem um povo lá fora, que acabou de cultuar, orar, e quer saber se Deus aceitou sua oferta, quer saber se Deus aceitou o seu culto. Esse negócio de depender da intenção do sacerdote, para saber se Deus recebeu o seu culto, é da antiga aliança. Hoje cada um faz seu culto aí, pelo amor de Deus, tu é que sabe da sua consciência. Então, lá vai ele, o sacerdote, e o povo está do lado de fora. Tomara que o Senhor receba o nosso culto. Se ele morrer, é porque Deus não recebeu o nosso culto. Agora, se ele sobreviver, sair e nos abençoar, é porque Deus recebeu nossas ofertas, nossa devoção, o nosso culto, e o sacerdote vai entrar. Quando ele entra, algo comum no dia comum, a missão sacerdotal simples, diz o texto, a multidão do povo estava do lado de fora orando a hora do incenso. Está no versículo 10. Interessante, o povo do lado de fora não tem o incensário, nem tem incenso. E quem tem o incensário? O sacerdote. Quem tem o incenso? O sacerdote. E ele está onde? Dentro do templo. E o povo do lado de fora. Então ele tem o incenso, o povo não. Ele tem o incensário, o povo não. Ele está dentro do templo, o povo não. Ele está diante do altar, o povo não. O que os une? A oração. O povo pensa, ele entrou para administrar o culto. Nós estamos aqui fora para sermos abençoados pela sua administração. Entenda isso. Enquanto o sacerdote ministra, é bom, é saudável que a igreja se conecte à sua ministração. Do que adianta o cantor canta, 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 o coral canta, 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 e você simplesmente olha um monte de voz. Olha, ele canta e a careca fica suada. Olha lá. De repente vai bater papo, fazer selfie, linguinha para fora. Perceba, o sacerdote está oferecendo incenso, orando. E o povo do lado de fora diz, não temos incenso, não temos incensário, mas nos conectamos a ele em oração. A gente cultua junto, participando com os ministros. Você não precisa de microfone para ser pregador. Você não precisa do púlpito para ser pregador. Você não precisa de microfone na mão para cantar e adorar quando eles ou o cantor estiver adorando. Não, o povo não tinha altar, o povo não tinha incenso, o povo não tinha incensário, mas eles estavam orando. E nisso nós nos nivelamos. É todo mundo dependente de Deus. Uma irmã mandou um bilhete para um pastor na hora do culto. Pastor, eu quero cantar um hino para louvar Jesus.
E o pastor continuou dirigindo o culto. E ela mandou um segundo bilhete, só que agora com exclamação no final. Pastor, eu quero cantar um hino para louvar Jesus, com exclamação. E o pastor deixou o bilhete lá no cantinho. Eu mesmo já mandei um monte de bilhete. E aí ele deixou o bilhete no cantinho. Quando acabou o culto, lá veio a irmã nervosa. O pastor viu meus bilhetes. Recebi, minha irmã, seus bilhetes. E por que o senhor não me deu oportunidade para cantar para Jesus? O pastor disse, minha irmã, pode cantar. Ela disse, mas o povo já foi embora. Aí o pastor disse, então a irmã não queria cantar para Jesus. Está ele lá dentro, cumprindo sua missão. O povo se conecta a ele em oração, e quando ele está lá dentro, num dia comum, do nada, meu irmão, aparece um anjo à direita do altar. O altar onde ele, a partir dali, ministraria o incenso e o seu cargo sacerdotal. Aparece um anjo à direita do altar, e agora é que o sacerdote vai ser confrontado. Só que ele vai ser confrontado depois de receber uma promessa tão linda, meu Deus do céu. O anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso, versículo 12. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu sobre ele um temor. Turbou-se, pressão psicológica. O que é que está acontecendo? Primeira vez que eu consegui entrar no lugar santo para oferecer um incenso e já tem um anjo à direita do altar. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu pequei? Onde foi que eu falhei? O anjo à direita do altar, ele treme, ele só viu o anjo e já desespera. A Bíblia diz que veio um temor sobre ele. Ele não está entendendo nada, e quando ele teme pela presença do anjo, diferente de alguns aí que vê anjo todo dia e sai rodando, pulando, Zacarias treme, porque ele está na presença de um ser celestial, um representante da autoridade de Deus, e sua carne treme, sua mente se turba, e quando o anjo está diante dele, e ele treme, o anjo olha para a mãozinha do velho, e o bichinho treme, o anjo olha para ele e diz, não fica com medo não. E aqui o anjo libera a palavra mais repetida na Bíblia Sagrada, não temas. Mas por que não temer? Por que não temer? O anjo diz, tua oração foi ouvida. Eu quero que você capte isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. É só a gente ler de novo, versículo 9. Coube-lhe entrar no templo para oferecer incenso, para oferecer, repito, para oferecer. Ele ainda não havia oferecido. Quando ele chega diante do altar para cumprir sua missão de oferecer o incenso, já tem um anjo lá. O normal é você orar e o anjo descer depois, mas esse camarada, quando chega para orar, o anjo já está lá. Aleluia. Tem alguém que está captando? Eu ouvi um meu Deus aqui do púlpito, e o glória a Deus aqui, está difícil, mas vai sair. E o anjo estava lá, e o bichinho fica assustado. Sua oração já foi ouvida. Mas como já foi ouvida se eu nem orei? Eu acabei de entrar e quando eu te vi eu não consegui orar, eu estou com medo, eu estou tremendo, e tu me diz que minha oração já foi ouvida. Zacarias, é que eu não estou falando da oração de agora. Eu não estou falando da oração de hoje. Hoje você não ora, hoje você não consegue, hoje você está com medo, hoje você está frágil, hoje você está turbado, mas você tem depósito. O Espírito Santo está dizendo a alguém aqui, nenhuma oração de crente algum aqui se desperdiça. Não, suas lágrimas para você caiu ao chão, mas a Bíblia diz que o anjo de Deus recolhe no odre e leva até a presença do Senhor. Irmão, a idade dele está avançada. Tem oração que Deus vai responder quando tu esquecer.
Tu esquece. Deus não. Tem orações que seus avós fizeram e Deus está cumprindo em você. Tem oração que meus pais fizeram, Deus está cumprindo em mim. E o Espírito diz: só ore, apenas ore. A oração é algo tão poderoso que antes que ele ore, já tem um anjo dizendo: já está ouvida, já está respondida, e eu vim te trazer a resposta. Só que ele teme, ele treme, porque ele não aguarda aquilo, ele já esqueceu, ele nem ora mais. Aí agora é que o anjo vai explicar que resposta que vai chegar para ele. Ó, o anjo: sua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor. Ele será separado. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Olha como você está se alegrando pela vitória dele. Ele vai converter muita gente. Vai, pais, tomando posse dessa palavra sobre seus filhos. Meu Deus do céu, eu tomo posse. Ele vai na autoridade de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Ele vai trazer os rebeldes à prudência dos justos. E ele vai preparar para o Senhor um povo bem disposto. Aleluia! Quando Zacarias acaba de ouvir a palavra do anjo, ele disse: como saberei isso? Como é que é? Como viverei isso? Eu não consigo entender. Você não consegue entender o quê? Que eu vou ser pai, e que minha mulher vai ser mãe. Por que você não consegue entender? Eu sou velho. Eu dei um glória quando eu percebi isso. Olha isso, ele se apresentando, versículo de número 18: eu sou velho. Aí Gabriel responde: eu sou Gabriel. Não importa quem é você, o importante aqui é quem sou eu. E eu vim direto do trono de Deus. Alguém está entendendo essa palavra? Moisés disse: eu sou pesado de língua. Jeová disse: eu sou o que sou. Gideão disse: eu sou o menor da minha casa. O Senhor disse: eu sou Jeová Shalom. Ai, irmão, quanto mais você expõe suas fraquezas, pensando que isso é limitação, Deus se apresenta em sua mensagem ou em seus mensageiros: eu sou Gabriel. Por que ele disse eu sou Gabriel? Porque ele é sacerdote, e sendo ele sacerdote, ele tem que saber quem é Gabriel. Anjo não falava nome para qualquer um. Jacó foi lutar com um anjo: me dá minha vitória para depois subir. Aí de repente o anjo disse: rapaz, a vitória não é fácil assim não. Aí ele, para demonstrar força sobre o anjo, o que é que ele disse? Me fala seu nome. O anjo disse: falo nada. Fala para mim o teu. Aí ele: ah, tá bom, vai falar o nome não? Não, fale você o teu. Ah, meu nome é Jacó, foi até ontem. Você se deu o nome de Esaú, seus pais te deram o nome de Jacó, e eu te dou o nome de Israel. Tchau, fui. Não falava nome. Lembra de Manoá, quando anunciou o nascimento de Sansão? Quando Manoá oferece uma oferta, ele pergunta: ei, anjo, fala o nome teu para nós. Aí o anjo perguntou: para que perguntar pelo meu nome se você está vendo que eu sou maravilhoso, inexplicável? Para que você quer saber meu nome? Agora, quando ele chega diante de Zacarias, irmão, ele está falando de alguém que vai abrir o caminho para o Salvador. Ele está falando de alguém que é o mensageiro do Salvador do mundo. Aí o anjo disse: você não está duvidando de qualquer um não, cara. Você não sabe quem é que está falando com você não. Eu vou falar meu nome para ver se você se posiciona. Eu sou Gabriel. Ou seja, eu só falei meu nome para uma pessoa no Antigo Testamento. Alguém que estava orando como você,
E os demônios começaram a lutar contra os anjos, para que os anjos não trouxessem a resposta para ele. Quando ele, Daniel, estava desanimado, eu desci, diz Daniel, meu nome é Gabriel, e eu ouvi lhe dizer que os demônios já perderam a batalha, porque Miguel desceu com a espada, e a resposta vai chegar. Eu não falo meu nome para qualquer um, Zacarias, eu sou Gabriel. Era para ele falar assim, o mesmo que apareceu pro Dani. Porque eu só apareço primeiro para quem ora. Segundo, para missões específicas. Olha o que ele diz. Eu sou Gabriel e assisto diante de Deus. Tem anjo que fica na porta, tem anjo que fica na nave, tem anjo que fica perto. Eu fico bem assim no trono, ó. Aí ele olhou para mim, para eu falar para tu, que tu vai ser pai. E tu não crê. Se o anjo fosse baiano igual eu, você é doido? É sério. Ele me mandou te falar essas alegres novas. Sabe o que é alegres novas? Notícias boas. Era para tu estar num manto, coroa. Era para você estar dizendo Isaías 65, 24, antes que clamem, estarei respondendo, está se cumprindo na minha vida. Era para você estar lembrando de Jeremias 33, 3, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda nem sabe. Era para você estar se alegrando com Isaías 55, 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu vou insistir até alguns crentes tomar posse. Era para tu estar se alegrando com Mateus 21, 22, tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Era para você estar feliz com Tiago 5, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, Zacarias. É para você estar feliz. O que eu estou lhe dizendo é que Deus vai responder orações aqui hoje. Isso aqui é só para quem ora. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Ele me mandou te falar essas coisas. Agora, todavia, disciplina. Disciplina para mim? Mas eu sou velhinho. E quem disse que todo velhinho é santo? Mas eu sou sacerdote. E quem disse que privilégios ministeriais santifica? Mas eu sou de oração. Aí que é bom. O quê? É que a oração revela seus pecados. Mas como assim? É que quanto mais você ora, você se aproxima de Deus, sim? Sim. E Deus é luz, sim? Sim. Então, quando você ora e se aproxima dele, acende uma luz assim, ó. E aí o máximo que você tem que dizer é, ai de mim, eu preciso da sua graça. Segura na minha mão. Me sustenta. Quando tu vê um crente soberbo é porque não ora. Quando tu vê um crente que é o protótipo de Satanás, porque todo soberbo é um satanazinho na igreja, é porque não ora. Crente que ora não sobra orgulho. Não sobra, irmão. E eu te desafio, chega perto daquela irmã do ciclo de oração, chega perto daquele obreiro que chega cedo para orar, chega perto daquele jovem que gosta de orar. Olha lá, tá orando para se mostrar. Vai lá, fofoqueiro, vai lá, invejosa, vê o que ele está falando. Sabe o que é que você vai ouvir? Jesus segura na minha mão, Jesus não desiste de mim. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Quem ora é dependente de Deus, porque oração é coisa de gente fraca.
dependente, submissa. Você vai entrar na disciplina. Eu vou mudar de igreja, viu? Eu vou mudar de templo. Não vou oferecer incenso mais não. Você vai entrar na disciplina. E qual é a minha disciplina, anjo? Vai ficar mudo e surdo. Quando o menino nasce, no versículo 62, perguntaram a ele por acenos. Qual é o nome do menino? Abu. Qual é o nome? Qual é o nome do menino? É sério. Aí a Bíblia diz, e lhe perguntaram por acenos. Sei lá, cadê as irmãs? Faz aí, irmã, qual será o nome do bebê? Acertei. Ele não ouviu as pessoas perguntando verbalmente, tiveram que fazer um sinalzinho pro bichinho. Disciplina. Vai ficar mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam. Por quê? Porque não crestes nas minhas palavras. Meu Deus do céu. E o povo está esperando ele lá de fora, para chegar assim, ó, e liberar a bênção de Arão, como se fosse a bênção apostólica. E o velho não sai, e o povo está lá fora, e o coroa não sai. Sabe o que eu acho legal? 21. E o povo ficou esperando Zacarias. Ninguém saiu antes do culto acabar. Fala Deus, ó, igualzinho, a gente falou certinho. Ninguém saiu antes do culto acabar. Tem 2 anos lá na porta. Então, olha que legal. E o povo esperando Zacarias e maravilhava-se. Ou seja, esse maravilhava aqui era assustado. Por que ele não sai? Será que ele morreu? Se ele morreu, é porque Deus não recebeu o nosso culto, nossas ofertas. É porque o perdão não chega para nós. Será que o bichinho está vivo? E aqui não fala, né, sobre aquela corda, os sinos, pim, bim, bim. O povo está do lado de fora, preocupado e maravilhados, ou seja, assustados. O que aconteceu? Não, ele é justo. Isabel é crente, ele não é Herodes, não. Mas alguma coisa está acontecendo lá. Sabe por que ele não morreu? Porque Deus não coloca seus filhos debaixo de juízo. Ele coloca filho debaixo de disciplina. Ímpio fica debaixo de juízo, filho não. Por quê? Ele só disciplina porque ele é pai, o filho que ele ama. Hebreus 12, se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Então tu tem que dar glória a Deus. Quando chegar no culto, tu não orou nada o dia todo. Ficou só na internet, kkkkkkkk, pode ir Sarnaldo. Ficou só no TikTok treinando aqueles negocinhos que dá uma raiva, que sem ver tu já tá todo torto e toda torta. Aí tu vem pro culto e o pastor prega e usa a frase de John Piper. O Facebook vai ser no juízo final a prova contra aqueles que falarem para Deus: eu não orava porque eu não tinha tempo. Aí você vai lá na internet, né? Net crente, que fica aí tentando encrencar comigo. Agora me deram um novo apelido, Porteiro do Céu.
O outro me chamou de 1,5 metro de pura soberba. É um monte de título. Aí vai lá, em vez de falar de Jesus, fica falando de Facebook. Se entregou, viciado. Não fique triste, é o pai disciplinando. É? Você fica com esse namoro escandaloso. Perigosa. Perigoso. E aí, o pregador vai pregar e diz: cuidado com esses beijos aprofundados. Senão vai casar, termina esse namoro. Porque quem não namora para casar, namora para cair. E se vocês caírem, vão entrar em disciplina. Eu mudo de igreja, eu saio da igreja. Eu saio, tá vendo? Assim tá a nossa geração. E o pregador prega contra a sexualidade desvairada, contra a imoralidade sexual. E aí você vai fazer videozinho com raivinha depois, dando indireta e tal e tal. Por quê? Porque não aceita a palavra da disciplina. Então você olha para um texto como esse, o anjo diz: você vai ficar mudo. E o povo está do lado de fora e diz: bora esperar ele. E ele chega do lado de fora. Aí quando ele chega, imagine o povo: ah, ufa, oh glória, nosso sacerdote agora da bênção apostólica. E a gente cumpriu o nosso culto. Se ele está vivo, é porque Deus vai nos abençoar. Nós. Aí, cadê a irmã? De novo, aí ele vai olhar para o povo, a irmã lá, aquela irmã de novo, ele vai olhar para o povo, olha o valor desse negócio, libras, né? Libras, ele vai olhar para o povo e vai fazer isso aí, ó. Saindo, não podia lhes falar. E aí, meu irmão, ó, falava por acenos. Fala aí, irmã, aconteceu um negócio que eu não sei explicar. Só daqui a 9 meses que eu vou poder falar. Mudo e poeta. Só daqui a 9. Eu não vi você fazer o 9, irmã. Ah, não. Se coloque no lugar do Zaca. Tu tendo que explicar por aceno o que aconteceu lá. Faz aí, irmã. É que um anjo apareceu para mim. E eu duvidei. Eu duvidei. Aí ele falou para mim: tu vai ficar mudo. Até que a promessa se cumpra. Aleluia. Glória. Agora imagina ele pedindo perdão. Me perdoe. Me perdoe. Pedindo perdão, o bichinho agora ficou humilde. Por quê? Porque está debaixo de disciplina. Olha o versículo 22. Saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão. Ele teve alguma visão. E teve mesmo. Ele teve uma visão extraordinária, uma promessa linda da parte de Deus. Mas agora, aquele que falava e que deveria falar com fé, autoridade e unção, sua disciplina é comunicação limitada. E por que a sua disciplina é perder a capacidade de fala? Primeiro, estando incapacitado para falar, ele é capaz de pensar melhor. Porque quem menos fala, melhor pensa. Quem menos fala, menos tem do que se arrepender. O que foi que ele falou para o anjo, meu Deus do céu? Só olhar para o texto, versículo 18. Como saberei isso? Como assimilarei isso? Como entenderei isso? Aí o anjo diz: ah, entendi o que tu quer entender. Então tu vai calar a boca para entender. Assim você reflete mais. Segundo lugar, por que o anjo o deixou mudo, limitado em sua comunicação? Para que ele fosse levado a dar credibilidade à palavra de Deus.
Se as disciplinas de Deus nos levam a dar credibilidade à sua palavra, não podemos reclamar de suas disciplinas. Olha o que o salmista disse no Salmo 119, verso 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a sua palavra. Verso 71, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Terceiro, quando o anjo o coloca debaixo da disciplina, agora ele é impedido de divulgar a visão e se gabar dela. Se ele teve coragem de questionar o anjo, se ele teve coragem de falar, rapaz, como é que isso vai acontecer? Eu não creio numa palavra dessa, eu sou velho e minha mulher é velha. Ele poderia gabar-se, orgulhar-se. O que ele poderia ter feito era piorar seu pecado. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Quando Deus lhe disciplina, Ele está te impedindo de pecar ainda mais contra Ele. Quando Deus nos disciplina, Ele está freando para sua dúvida não se tornar incredulidade, para você não se tornar iníquo, para você não se tornar inimigo de Deus. Ele te freia, Ele te limita. O Deus que é soberano e sabe de todas as coisas, às vezes coloca crentes no hospital, às vezes até tira a própria vida de alguns crentes. Nesse sentido, algumas mães acham consolo, alguns pais se apegam em Deus, pois sabem que às vezes Deus reduz, Deus limita a vida de seus filhos e os toma para si, porque se continuassem vivendo, pecariam e envergonhariam o nome de Deus e de sua própria família. É isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, diz: se nós, quando criança, obedecíamos os nossos pais terrenos, quanto mais devemos obediência ao nosso Pai espiritual, para que vivamos. O texto de Hebreus, quando fala da disciplina, está dizendo que se você quiser viver, você tem que aceitar as disciplinas divinas. Senão, se você quer viver na prática do pecado, na rebeldia e na imoralidade, pode ser que a disciplina de Deus para você seja encurtar seus anos de vida. E agora, ele entrou em disciplina. E eu encerro a mensagem te mostrando a graça restauradora de Deus. Ele continua sacerdote. Ele continua casado com Isabel. Ele continua justo. Foi para casa, fez festa. A véia engravidou. Deus cumpriu promessa. Foi ele que falou que ela era velha. Deus cumpriu a promessa. A madre dela se abriu e até o 5º mês ela se ocultou. A barriguinha crescendo e ninguém nada vê. A barriguinha crescendo e só ela e o velho dela. A vitória é só de nós dois, né, meu velho? Não interessa para ninguém. Na hora certa eles vão ver meu buchão, mas agora é só nós dois. Ela se ocultou, diz a Bíblia. Quando chega no 6º mês, alguém bate na porta. Toque, toque. Isabel, meu Deus, quem é? Toque, toque, e do lado de fora, uma jovenzinha diz: Isabel, é Maria. João aqui dentro, ao ouvir a voz de Maria, que tinha em seu ventre o Salvador do mundo, o John fez, opa! A Bíblia diz que o menino estremeceu no ventre. Isabel vai a Maria e diz: que privilégio é esse? O meu filho estremeceu dentro de mim ao ouvir a voz da sua saudação, porque a voz de Maria vem agora carregada pelo poder do Espírito que a capacitou a gerar o Filho de Deus. Minha filha, como é que você sabe que eu estava aqui? Porque eu estou me escondendo tem 5 meses. Tu vai dar glória, irmão? Minha filha, como é que tu sabe que eu estou aqui se eu estou escondido e tem 5 meses? É que o mesmo anjo. Aleluia! O mesmo anjo
anjo que apareceu para Zacarias foi lá na minha casa e falou que eu ia engravidar virgem. Isabel olha, virgem, virgem. E aí ele falou que tu já estava no 6º mês. Aí eu falei, uma virgem grávida, uma véia estéril grávida, 2 doidas, eu vou para lá. Eu vou pra lá. Porque se eu falar que virgem, tô grávida, o povo vai me chamar de quê? E tu, nessa idade, estéril, gerando, o povo vai te chamar de quê? Então eu vou fazer o seguinte, vou fugir dos incrédulos e vou ficar perto de quem crê. Vou fugir dos incrédulos e vou ficar perto de quem ora. Oh, glória a Deus! E agora, irmão, as duas ali começam a cantar, as duas começam a conversar e o coroa observando tudo. Disciplina. Mas imagina a alegria dele. Por quê? Porque o anjo falou para ele: seu filho vai abrir o caminho do Salvador. Seu filho vai preparar um povo para Deus. Aí ele olha para a barriga de Maria, o Salvador. Ele olha para o bucho de Isabel, o preparador do caminho. Ele está debaixo de disciplina, mas não duvida. Ele está debaixo de disciplina, mas ele está alegre. Vou repetir, ele está debaixo de disciplina, mas está feliz por aqueles que estão debaixo da graça, do favor de Deus. Ele está em disciplina, mas ele está feliz porque tem alguém cantando e engrandecendo o nome do Senhor. Versículo 57, olha Deus trabalhando no coração do coroa de coração duro. 57, completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. Não tinha ultrassom. Mas ele deu um jeitinho de falar para ela: vai ser menino. E ela disse: eu creio, meu velho. E ele, E ela escreve ou faz alguma coisa: eu creio, eu não sou tu. Imagine o casal: eu creio que vai ser menino, já que tu tá falando. Que bom que o anjo fez isso com tu, para tu aprender a crer. Aí diz o 58, seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia. Ai meu Deus, eu não sou igual Zacarias e Isabel, eu não sou justo, eu não sou irrepreensível, eu não sou top igual eles, então por isso que minha bênção não chega. Aí o texto diz, chegou porque Deus é misericordioso. É tudo pela graça, é tudo pela misericórdia. Deus usou de misericórdia para com ela e se alegraram com ela. E Zacarias está lá. Por que ele está feliz? Porque está chegando a hora da disciplina acabar. E aconteceu que ao 8º dia o menino já nasceu e nada da disciplina acabar. E o menino nasceu e vieram circuncidar o menino. Irmão, não precisa ficar com cara fechado. Tem hora que a Bíblia é engraçada mesmo. Eu vou mostrar como que essa história é engraçada. E vieram circuncidar o menino. E quando vieram circuncidar o menino, já sei, olha o Zacariazinho. O Zacariazinho da titia, o Zacariazinho do titio, ou da vovó, sei lá, quem estava lá querendo manter nome no menino. Olha, a Bíblia diz assim, ó, e lhe chamavam o Zacarias. Ó, o Zacariazinho nasceu. Foi, o Zacariazinho nasceu. Cadê? A cara de quem? Olha, o Zacariazinho, de repente, irmão, Zacariazinho para cá, Zacariazinho para lá. Cadê meu texto, meu Deus do céu? Zacariazinho para cá. Olha para isso. O microfone, a mídia. Vou deixar aqui. E Zacariazinho para cá, e Zacariazinho para lá. De repente, quando está todo mundo chamando o menino de Zacarias, Isabel entra e diz assim, não é Zacarias não. Não. Qual vai ser o nome do menino? E ela diz, John. João, olha o povo se intrometendo, o povo se intromete em tudo, né, gente? Olha o povo se intrometendo. João, não tem ninguém na sua parentela que se chama por esse nome. Aí ela, pergunta pro coroa. Pergunta pra ele. Eu quero ver se ele não vai obedecer agora.
Eu quero ver se ele não vai confirmar agora. Aí ele tenta falar o nome e perguntaram: como chamam? Qual é o nome? Aí ele diz, aí fizeram acenos. E quando fizeram aceno, ele diz... Aí deram uma madeirinha, uma tábua. Ele pegou um negócio que escreve. Pegou um negócio que escreve lá. E escreveu, o nome dele é João. Mas de onde veio esse nome? O anjo. Antes eu duvidava, mas agora eu creio. O nome dele é do jeito que o anjo falou. É João. Aí a Bíblia diz, e todos ficavam maravilhados. Quando todos se maravilhavam, e ele estava escrevendo, meu Deus do céu. Mas a palavra do anjo não era que ele ia escrever. A palavra do anjo era que ele iria bradar. Tu lhe porás o nome de João. E agora ele está escrevendo. A promessa não cumpriu, mas ele ainda crê na promessa. Escreve a promessa. Ele tenta falar, mas não fala. Então ele disse, não sai a palavra da minha boca, se eu ainda não sair de debaixo da disciplina. Eu vou crer no que ele me disse. É João. Quando ele obedece escrevendo, o céu disse, acabou a disciplina. Abriu Zacarias a boca, porque Deus lhe abriu os lábios. Irmão, dá para dar glória a Deus melhor? Vou ler. E falava louvando a Deus. Louvando a Deus. Aquele que ficou mudo por duvidar. Disciplina. Agora saiu da disciplina louvando. Aí o povo olha um para o outro. Quem vai ser esse menino? Porque a mãe é velha e estéril. O pai velho estava em disciplina. E quando a gente vai chamar o menino de Isaac, eles confirmam que é João. O que vai ser esse menino? É o povo que está perguntando, sim ou não? Está aí no versículo 66. O que vai ser? Esse menino vai ser o quê quando crescer? Olha que coisa linda. Eu vou ler, tá? E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e disse: bendito o Senhor Deus de Israel, porque nos visitou. Bendito Deus de Israel, porque nos deu uma salvação poderosa. Ele cumpriu o que falou pelos profetas. Ele nos livra das mãos dos nossos inimigos. Agora. Ele manifesta a sua misericórdia com os pais. Ele se lembra da sua aliança. Ele está só bendizendo a Deus. Em santidade e justiça. Ele vai nos guardar todos os dias da nossa vida. Só que o povo estava perguntando, o que será esse menino? Agora, que coisa linda, gente. Olha como Deus é perfeito. O povo está lá, o que vai ser esse menino? Aí ele, versículo 76. E tu, menino. Aquele que duvidou que seria pai desse menino, agora é profeta do menino. Profeta do profeta. Profeta profetizando para o profetinha. E tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Porque você vai na frente do Senhor para preparar os caminhos dele. Ele está repetindo a palavra do anjo. Porque quando Deus nos disciplina e chega o fim dela, nós nos submetemos à sua palavra. E o Espírito Santo está dizendo a alguém aqui: hoje é o dia que minha graça te alcança. Eu te tiro de debaixo das disciplinas, porque você vai vivenciar o que eu te prometi. Você sabe o que você está vivendo, você sabe o que você está passando, mas você não desistiu de Jesus. Liderança, igreja, casais, jovens e senhoras. O mesmo Deus que disciplina também remove a disciplina.
O mesmo Deus que limita também abre caminhos. O mesmo Deus que para disciplinar fecha portas também abre portas. O mesmo Deus que para disciplinar permite inimigos, derruba inimigos quando tira a disciplina. O mesmo Deus que permite enfermidades também te sara de todas as enfermidades. E a palavra dele é confia. 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 Enquanto João não nascia, era a prova que revelava a fé. Mas depois da disciplina, Deus está mostrando que Ele é pai de Zacarias e Isabel. A aprovação é para fortalecer a fé, a disciplina é para destruir a incredulidade. Eu não vou te perder para Satanás. Jesus não vai te perder para o mundo. Deus limitou você, Deus freou você, Deus limitou sua voz, Deus limitou sua influência. Alguma porta Deus fechou, mas Ele não soltou sua mão. Eu te amo, diz o Senhor. Eu sou teu pai, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Você vai testemunhar portas abertas. Você vai testemunhar a cura. Você vai testemunhar o agir de Deus na sua casa. Mas valorize a minha palavra como Zacarias valorizou depois da disciplina. Se alegre com aqueles que se alegram na minha presença, como ele se alegrou com Isabel e Maria. Alguém pode adorar Jesus? Fique em pé. Aleluia. 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 Eu firo, eu faço, Sara. Eu crio as trevas, eu formo a luz. Eu sou soberano. Eu sou o Senhor. Eu sou o Pai. Jesus está curando sua alma hoje. Jesus está curando a sua mente hoje. Jesus está curando o seu corpo. Ele cumpre promessas. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Para de culpar os homens. Homens não controlam sua vida. Para de culpar Satanás. Satanás não controla sua vida. A responsabilidade é sua e minha, é minha e sua. Sou eu e você, você e eu, diz Deus.